Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Victor Lima e hoje eu trago uma novidade para vocês. A minha parceira Myops me enviou para testes o Remote Plus. O Remote Plus é um controle remoto para a nossa câmera fotográfica que vai permitir que a gente faça capturas bastante criativas. Tá certo? A gente vai utilizar ele através de Bluetooth em conjunto com o nosso smartphone e nós vamos poder fazer capturas, por exemplo, do tipo time-lapse, star trails, capturas de alta velocidade, por exemplo, como raios em uma tempestade, capturas baseadas em som, por exemplo, como estouro de balões ou então vidros quebrando, capturas baseadas em movimento para a vida selvagem. Isso é muito útil. Tá? Então você posiciona a sua câmera e quando detectado algum movimento de algum animal, a câmera vai disparar. Tá certo? Então o Remote Plus é o assunto hoje desse nosso vídeo. Tá joia? Eu vou começar mostrando para vocês, tá, o conteúdo dessa caixinha mágica aqui, tá certo? É a caixinha do Remote Plus e a gente vai ver agora o que tem aqui dentro. Bem, abrindo aqui a caixinha do Remote Plus, nós temos aqui logo de cara o disparador, tá certo? Vocês podem ver que ele é bastante compacto realmente. Tirando aqui esse isopor, a gente tem aqui um guia de iniciação rápida, tá certo? Aqui com explicações a respeito da utilização. Nós temos aqui uma segunda caixinha. Onde a gente tem aqui um cabo mini USB que é utilizado para carregar o dispositivo, tá certo? A gente pode ligar no computador ou então em algum outro carregador que seja USB. Além disso, junto com o disparador vem o cabo, a joia, que a gente vai utilizar para poder fazer a conexão com a câmera. Isso aqui é importante dizer que na hora da compra você tem que dizer qual é o seu equipamento para que venha um cabo compatível com ele. Tá ok? Aqui eu volto a ressaltar o tamanho, né, do Remote Plus. Ele é realmente muito pequeno. Tá joia? Comparado com outros aí que eu já utilizei, ele realmente é bastante compacto. Bom pessoal, agora a gente vai falar um pouco das funcionalidades do Remote Plus. Eu vou mostrar para vocês a tela do meu smartphone com o aplicativo que a gente usa para controlar o Remote Plus e mostrar as principais funções que esse aplicativo tem para a gente usar como ferramentas de criatividade. Tá joia? Vamos lá! Bom pessoal, então com o Remote Plus já conectado à câmera, a gente clica aqui no Myops Mobile, que é o aplicativo que vai fazer o controle do equipamento de maneira remota. Vamos lá! Assim que ele é acionado, ele pede para poder ativar o Bluetooth, você permite, e aí ele vai fazer a busca dos dispositivos que estão próximos. Ele vai localizar o dispositivo, você aciona aquele que te interessa. Bom, aí ele abre aqui as opções de disparo remoto que a gente tem, tá joia? Então as primeiras opções são as mais simples, que são as opções de disparador remoto, né, do Cable Release. Então nós temos aqui Cable Release, basicamente, ele vai servir para disparar a câmera com as configurações que já estão definidas no próprio equipamento fotográfico. Então quando você clica, ele faz o disparo da câmera. O autofocus, como o próprio nome já diz, você vai clicar, ele vai fazer o foco automático, você solta, depois faz o disparo. Press and Hold
é quando você está em modo bulb e quer fazer uma fotografia com um tempo que você não sabe ao certo que tempo será esse de captura. Então você clica, enquanto você estiver com o dedo pressionado, ele está fazendo a captura. Quando você soltar o dedo, ele termina a captura. Press Unlock é quando você quer fazer uma captura já bem mais longa do que, né, o normal. Então você clica e ele vai capturar a imagem. Depois do tempo que você quiser fazer a parada, você vai apertar novamente e ele vai parar a captura. Timed Release é quando você quer fazer uma captura de longa exposição, por exemplo, e você determina que tempo vai ser esse, no modo bulb também. Tá? Pode ser uma captura aqui de 15 minutos, por exemplo. Você vem e faz o disparo e ele vai fazer essa captura de 15 minutos. Self-timer, como o próprio nome já diz, você vai colocar aqui qual que é o atraso que você quer para o início de uma captura. Então, digamos que você queira 15 segundos, você coloca aqui 15 segundos, clica, ele vai fazer a contagem desse tempo e após esse tempo ele vai iniciar a captura. Tá joia? Ele está passando aqui, ó, o tempo de espera para poder fazer o início da captura. Então aqui, ó, a captura vai iniciar em... Ok, pronto. Fez o início da captura. Timed Release e Self-Timer é a soma dessas duas funções, quando você vai colocar um atraso no início da captura e depois o tempo de captura que você quer fazer. Aqui embaixo a gente já tem os modos de time-lapse. Tá joia? Então, Basic Time-Lapse, você vai definir basicamente o intervalo entre as capturas, que já estão com o tempo definido na câmera, e quantas fotos você quer fazer. No caso aqui, por exemplo, você pode colocar 300 fotos e o intervalo entre elas de 3 segundos, por exemplo. Long Exposure Time-Lapse é quando você quer fazer um time-lapse usando fotografias de longa exposição, como, por exemplo, um time-lapse da Via Láctea. Tá joia? Então, digamos que você vai fazer capturas com intervalo de 2 segundos, um tempo de exposição, digamos que de 30 segundos cada imagem, e digamos que você queira fazer 450 fotos. Bulb Ramping Time-Lapse é quando você quer fazer um time-lapse do dia para a noite, por exemplo, onde o tempo de exposição inicial é diferente do tempo de exposição final. Então você coloca aqui o intervalo entre as imagens, por exemplo, aqui de 3 segundos. Digamos que você tenha uma exposição inicial que você quer fazer de 1 segundo, uma exposição final de 10 segundos, e você quer fazer aqui 1000 frames. Tá joia? Então ele vai começar a capturar as imagens com 1 segundo de duração. À medida que vai escurecendo, ele vai aumentando essa exposição até chegar em 10 segundos. Tá joia? E ele faz essa variação linear. Road Lapse é muito utilizado para poder fazer aqueles vídeos acelerados de viagens, por exemplo. Você está fazendo uma viagem aí de 50 quilômetros e aí você pode dizer, por exemplo, que você quer fazer uma foto a cada 50 metros, por exemplo, ou a cada 30 metros. Tá joia? Ele usa o GPS para verificar essa distância percorrida e aí você determina quantos frames você quer fazer. 300, 500, 1000, enfim. Você vai colocar uma quantidade de frames aí que você julga suficiente para poder atender a distância que você vai estar percorrendo ao final. O HDR Time-Lapse é como se fosse um time-lapse normal, só que ele vai fazer 3, 5 ou 7 fotos para cada frame. Tá joia? Então você define aqui a exposição central, aqui você define quantos EVs que você vai estar variando de uma exposição para outra, e aqui quantas exposições você quer estar fazendo.
E o HDR é a função básica do HDR. Você vai definir quantas fotos você quer fazer, qual a variação de uma imagem para outra e qual a exposição central desse grupo de imagens. Aqui a gente já chega nas funções de fotografia de alta velocidade. Tá joia? Você tem aqui, por exemplo, Lightning, é quando a gente quer capturar raios, por exemplo. Tá? Então ele vai usar o sensor para poder detectar variações de luminosidade da cena, e aí quanto mais para baixo você coloca, você está com o equipamento mais sensível, quanto mais para cima, menos sensível. E aí, quando ele atingir um pico aqui de luminosidade, vai passar dessa barra e você vai fazer a captura. No caso de som, ele vai também fazer a captura com base no sensor de som do aparelho. E você vê aqui embaixo, por exemplo, essas barrinhas representam o nível de som do ambiente onde você está. Quando você abaixa aqui essa barra, você está aumentando a sensibilidade. Onde aparece em laranja é que ele está fazendo o disparo. Tá joia? Se for, por exemplo, um balão estourando, ele vai dar um pico de som. Basta você subir aqui essa barra, então quando der o pico, ele faz o disparo. Aqui você define o delay para o início da foto, então digamos que seja 10 milissegundos, por exemplo. E aqui se você quer fazer um single shot ou continuous shot. No caso do laser, você vai direcionar um laser para o sensor, para o Remote Plus, e a hora que esse laser for interrompido, ele vai fazer o disparo. Tá joia? Então você ajusta aqui mais uma vez esse sensor, tá joia? Quanto mais para baixo, mais sensível, mais para cima, menos sensível. Você define aqui o delay, digamos que você queira 10 milissegundos, da hora da detecção até o disparo, e quantos frames você quer fazer. Quero fazer 15 fotos. Digamos que foi uma onça que passou em frente do laser e fez a detecção, então ele vai fazer 15 fotografias em sequência. Você pode usar também aqui o smartphone como sensor, tá joia? Seja por som. Então agora aqui, com o smartphone, vocês podem verificar que quando eu estou falando, essas barras em laranja é o pico de som da minha voz, tá joia? Então se eu abaixo o sensor, ele vai ficando mais sensível. Então aqui está disparando direto. Quando eu levanto, ele vai pegar só realmente os picos maiores de som na cena. Você pode definir também aqui o delay para a captura dessa imagem. No caso aqui pode ser 5 segundos, 5 milissegundos, enfim. E aqui se é single shot ou continuous shot. Essa ferramenta de vibração é bem interessante. Digamos que você queira fazer uma captura de um jogador de basquete fazendo uma enterrada. Então o que você vai fazer? Você vai colocar o seu smartphone junto do poste da tabela de basquete, por exemplo, e na hora que o jogador fizer a enterrada e essa tabela vibrar, com a vibração do smartphone, ele faz o disparo. Então você também vai pegar aqui, vai ajustar a sensibilidade, quanto mais para baixo, mais sensível, tá joia? E aí, o que passar desse nível de vibração, ele vai fazer o tiro, tá certo? A captura. Você também coloca aqui o delay, e aqui você escolhe se quer fazer um single shot ou continuous shot. No caso do movimento, ele usa a câmera do smartphone para detectar, tá joia? Algum tipo de movimento. Então eu levantei agora o meu smartphone aqui, então na hora que passa alguma coisa em frente, ele dá um pico. Então eu posso definir aqui mais uma vez a sensibilidade, e aí ele vai disparar só quando tiver algum movimento que ultrapasse esse nível de sensibilidade que eu defini aqui para a câmera. O delay é a mesma coisa, você vai definir aqui quanto tempo ele vai esperar para fazer a foto, e aqui você vai dizer quantas imagens você quer capturar. E por fim nós temos essas calculadoras, sendo que essa primeira aqui de densidade neutra nos ajuda a calcular o tempo de exposição para quando a gente está usando filtros de densidade neutra, para fazer longa exposição durante o dia, por exemplo. Tá? Então digamos que a gente esteja trabalhando aqui na nossa foto padrão
com uma velocidade de 1 para 250 e vamos dizer que a gente está usando aqui um filtro de 10 stops, tá joia? Então ele diz para a gente aqui que a minha nova velocidade de captura vai ser 4 segundos para manter a mesma exposição da fotografia base, ok? E aqui, Solar Calculator, na verdade, ele mostra aqui o horário do nascer do Sol e do pôr do Sol para hoje e para amanhã. Isso nos auxilia, né? Dependendo do lugar que a gente estiver, a gente vai saber que horas aí o Sol está nascendo ou se pondo. Pessoal, eu ainda não fui a campo testar o Remote Plus, mas já pude fazer alguns pequenos testes aqui mesmo no meu escritório e fiquei realmente impressionado. Tá, alguns pontos aí que eu considero como fundamentais. Em primeiro lugar é o tamanho dele. Né? Ele é muito pequeno quando comparado com outros disparadores remotos aí que a gente tem no mercado. Ele é realmente muito compacto, tá certo? E outros equipamentos um pouco maiores acabam te atrapalhando às vezes até a manusear um pouco a câmera fotográfica, ajustar foco, esse tipo de coisa. Tá? Ele é bastante pequeno e realmente não te atrapalha em nada. Outra coisa que eu gostei bastante é a praticidade de poder estar utilizando o celular para poder fazer os ajustes e os disparos remotos, tá certo? Você tem muita facilidade para manusear os menus aí do aplicativo, tá? É tudo muito direto, muito fácil de entender como mexer. E o bacana é que você não precisa ficar com o aplicativo ou o celular ligados durante o tempo, por exemplo, que você está capturando aí uma série de imagens, tá? Por exemplo, para um time-lapse, um Star Trail, digamos que você faça aí 500 imagens ao longo de 2, 3 horas. Você não precisa ficar com o seu smartphone parado para isso. Você pode muito bem desligar o smartphone ou então utilizar outras funcionalidades do seu smartphone, tá certo? E ele continua trabalhando de uma forma completamente independente. Isso me agradou bastante. Pessoal, agora é levar o equipamento para campo para testar. Quero fazer alguns time-lapses, alguns Star Trails, brincar um pouco com essa coisa da fotografia de alta velocidade, tentar captar alguns raios por aí, perto de Salvador, né? E vou trazer os resultados para vocês num próximo vídeo, tá? Onde eu também estarei dando as minhas impressões finais a respeito do Remote Plus. Até agora já me impressionou bastante, pelos motivos que eu já falei anteriormente, e eu acredito que os resultados também não ficarão de forma diferente. Acredito sim que o equipamento seja aí, de qualidade superior. Tá joia? Obrigado aí por assistirem. Agradeço a Myops, minha parceira, por enviar para mim o Remote Plus para poder testar e apresentar para vocês. Tá joia? Um grande abraço e até o próximo vídeo.